Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 26 de novembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos, a partir das 9 da manhã, ou no YouTube e no Facebook da nossa Diocese de Caxias do Sul, aos domingos, a partir das 8h30 da noite, além, é claro, da TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, inscrever-se e ativar o sininho para receber todas as notificações. Hoje nós estamos num programa para marcar o encerramento do terceiro ano vocacional do Brasil. O ano vocacional que começou no dia 20 de novembro de 2022 e encerra neste domingo, festa solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Nosso tema de hoje, vocação. Ação ou reação ao chamado de Deus? Nós temos vários convidados. Hoje um programa diferente, com a participação da galera do Seminário Maior São José, que está no curso propedêutico. Mas temos o padre Luciano Dalmolin, que é o padre mais jovem da nossa Diocese de Caxias do Sul, ordenado no dia 18 de novembro, no final de semana passado, graduado em Filosofia e Teologia. Atualmente ele é coordenador da Pastoral Vocacional na nossa Diocese de Caxias e assistente no Seminário São José, em Caxias do Sul. Olá, padre Luciano, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Olá a todos os que nos acompanham através desse nosso programa Razões da Fé. Uma alegria estarmos mais uma vez juntos para conversarmos sobre o ano vocacional. Muito bom. E nós temos aqui também, e agora eu vou pedir para que eles mesmos se apresentem. Eu vou chamar o primeiro nome e aí eles vão se apresentando. O Dione. Olá, eu sou o seminarista Johnny de Carvalho Queiroz, tenho 21 anos, natural de Portão, da Diocese de Montenegro. O Eduardo. Bom, eu sou o seminarista Eduardo, sou natural de Salvador do Sul, da paróquia Três Santos Mártires das Missões. E assim como o Johnny, eu também sou da Diocese de Montenegro. O Henrique. Olá, eu me chamo Henrique Rossato, eu tenho 21 anos, sou natural de Bento Gonçalves, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Faria Lemos. Nós temos o Lucas. Eu sou o seminarista Lucas Franceschetti, natural da paróquia São João Batista e Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. E nós temos também o Samuel. Eu sou Samuel Cavalli Souza, tenho 23 anos, sou natural da cidade de Caxias do Sul, da paróquia Santos Apóstolos. Muito bom, bem-vindos ao programa Razões da Fé, onde a gente vai falar um pouquinho sobre rotina de seminário, um pouquinho como funciona também a animação vocacional e toda essa vivência que também vocês fizeram e estão realizando neste ano, que já vai chegando ao seu final, que é o curso propedêutico, né? E eu começo perguntando ao padre Luciano. Aí é um testemunho vocacional dele, né? Como você se sentiu chamado? Como foi o processo de descoberta da vocação? E quais os passos que você deu até chegar aqui? Bem, quando a gente pensa em vocação, imediatamente já vem a palavra chamado, né? E eu diria que esse chamado ele acontece por meio de momentos e também de pessoas que são instrumentos da vocação, né? Comigo não foi diferente, né? Foram através de pessoas, né, de momentos, de situações em que o chamado de Deus foi se dirigindo a mim, né? Desde de pequeno, a partir da vivência da fé familiar e depois comunitária, eu acredito que isso foram algumas sementes, né, iniciais de todo um caminho que iria se desenvolver posteriormente, né?
eu iniciei o meu envolvimento comunitário ainda no período da catequese, lá na paróquia São Brás, em Paraí. E lá eu comecei a participar assim mais ativamente de grupos de liturgia, ia nas missas e fazia leituras. E isso foi me ligando cada vez mais à comunidade. E ali as pessoas percebendo também esse meu carinho e essa atenção, né, que dava também a minha participação, foram começando a fazer essa pergunta, né? Você nunca pensou em ser padre, em ir para o seminário, né? Num primeiro momento a gente guarda essa pergunta porque ela é bastante provocadora. Para mim, o elemento assim mais importante para a decisão foi a visita do animador vocacional no colégio que eu estudava, lá em Paraí, e o convite que ele fez de conhecer o seminário. Passar um fim de semana e fazer um estágio, né, como a gente também realiza ainda hoje. Então, este conhecer o seminário, essa experiência, para mim, foi determinante, né? Porque sem fazer experiência, sem conhecer, nós não temos critérios, eu diria, para dar uma resposta, né? E foi justamente essa experiência que me encantou, né? Que me despertou esse desejo, né? De deixar minha família, a minha comunidade, enfim, e iniciar o processo de discernimento vocacional, né? No início a gente entra no seminário para discernir a vocação, discernir o chamado de Deus. E para mim ele foi, este chamado, né, ele foi se desenvolvendo ao longo desses 12 anos de formação, né? Foi ao longo do caminho que eu fui descobrindo mais de perto, mais profundamente, a que Deus me chamava, né? Então, ao longo do propedêutico, da filosofia, da teologia, que essa decisão ela foi se firmando, ela foi se confirmando, até chegar então à ordenação diaconal, né, que foi no mês de junho, e agora, né, no dia 18 de novembro, a ordenação presbiteral, e aí aquela que seria a nossa resposta maior, né, que é, de fato, quando assumimos a vocação sacerdotal. Muito bom. E agora eu pergunto para todo mundo, é uma pergunta geral para a gurizada do seminário, e aí cada um também que se sente à vontade vai podendo falar. De onde veio para vocês a inspiração de conhecer mais sobre o ser padre? Né, eu coloquei o ser padre entre aspas, porque, né, ser padre não é uma profissão de estar durante as 8 horas e 48 minutos da jornada de trabalho, mas é ser, né, em todos os momentos. E por que vocês quiseram vir para o seminário? Bom, para começar aqui entre os colegas, então, a minha história vem um pouco desde a infância. Comecei a participar do grupo de coroinhas quando comecei a catequese. Então, desde pequeno, na minha casa, acompanhava meus avós que assistiam a missa pela TV e me sentia sempre com um carinho especial, uma visão um pouco diferente do padre na celebração da missa. E uma coisa muito engraçada é que, ao invés de assistir a missa para poder rezar, eu assistia para poder imitar o padre depois do que ele fazia. Então, confeccionava depois os cálices, as coisas, para imitar o padre o que ele fazia. E com isso o tempo foi passando, no ingressar da catequese, fui cada vez mais me inserindo na comunidade, até que entrei no grupo de coroinhas. E aí em diante a minha história vocacional foi se despertando cada vez mais. Recebi também o convite de um padre que foi muito querido para mim, que fez essa pergunta e despertou aquele desejo no coração que, de certa maneira, já estava ali e agora cada vez mais foi crescendo.
Depois fui indo para o ensino médio, ensino fundamental, concluí. Ensino médio, fiz uma experiência de trabalho também. E cada vez mais inserido na comunidade, nos grupos de liturgia. E isso foi me proporcionando uma experiência comunitária muito legal, muito boa e que a gente leva consigo sempre. E essa ideia de poder servir a comunidade, também como, se for da vontade de Deus, futuro sacerdote, vai alimentando no coração essa chama e esse desejo. E entrar no seminário foi um passo mais definitivo para conhecer e chegar perto disso. Então acredito que desde toda a história da comunidade, o participar da paróquia, vai movimentando o coração para esse chamado, para começar a entender melhor o chamado de Deus. Um pouco diferente do Lucas, eu acho. Eu também tive essa vivência comunitária na minha própria comunidade, auxiliando na liturgia desde pequeno, principalmente na parte da música. Mas eu brinco com o padre Renato, que ele me perguntava, tu não quer ser padre, não? E eu dizia, Deus o livre, né? Então foi passando, eu fui crescendo, eu continuei auxiliando na minha paróquia, na minha comunidade, mas esse desejo de ser padre, embora que eu brincava também em casa de rezar a missa, era para mim um sonho muito distante, né? O tempo foi passando, eu também concluí o ensino médio, me mudei de cidade para começar a faculdade, e foi lá em Pelotas, quando me mudei, que eu tive assim meu coração ardendo pela primeira vez na profissão perpétua de uma irmã carmelita. Mas depois de um tempo ali, também começou a pandemia e esse fogo acabou meio que diminuindo e eu deixei de lado. Mas no ano passado eu entrei em contato com um animador vocacional, na época era o Padre Marciano, e comecei a me aproximar, entender como é que seria, como é a formação, como funciona a formação de um sacerdote, todo o processo formativo, o acompanhamento que se faz antes de entrar no seminário. E eu percebi que era uma coisa que fazia muito sentido para mim. Então, depois já de ter uma experiência de trabalho, de estudo, de morar sozinho, eu decidi ingressar no seminário e entender um pouco mais sobre essa vocação, né? E se for da vontade de Deus, conseguir concluir esses estudos e ser padre e ajudar a igreja. Para mim, como eu sou de uma família muito católica, do interior de Bento Gonçalves, então tem muito isso dentro de cada um, que vem desde pequeno, no meu caso. Eu assistia muito às celebrações na TV também, tem uma história muito parecida com a do Lucas também, e isso foi crescendo dentro de mim, até porque eu sempre ajudei muito na minha comunidade, no interior, e assim foi crescendo dentro de mim aquele desejo de ser sacerdote. Por que não ser padre, né? E os padres da minha paróquia sempre incentivavam a isso. E isso foi crescendo dentro de mim. Com o passar do tempo também, eu tive uma prima que se tornou irmã, e foi assim por meio dela que ela conversou com o Padre Marciano, que era animador vocacional, e assim eu pude conhecer o Padre Marciano, onde eu tive conversas com ele, participei também do Vinde Vidi, que é o grupo vocacional para conhecer o seminário, passar um final de semana, e foi assim que eu comecei a conhecer o seminário. Também da mesma forma, ano passado, em 2022, eu tive a graça de conhecer o Santuário da Aparecida, que sou muito devoto, e nisto eu me consagrei diante da imagem original e pedi para que ela me guiasse e que me ajudasse a ver mesmo se também era este caminho. E foi assim que, ao final do ano passado, de 2022, eu dei o meu sim e ingressei no seminário que hoje estou neste ano. Então, eu também sou de uma família de uma cidade pequena, e eles sempre tiveram esse costume de me levar para a igreja,
todo domingo, rezávamos o terço uma vez por semana, mas eu, como criança pequena, não sabia muito o que estava acontecendo, o que era a missa, o que acontecia. Então, um padre jesuíta na minha paróquia chegou um dia para mim e falou: tu tem que ser padre. E eu não entendi o porquê. E questionei, né? Mas por que eu tenho que ser padre? Daí ele falou: porque o padre tem uma vida boa. E eu achei aquela frase interessante, né? E comecei a me perguntar: mas por que o padre tem uma vida boa? O que faz a vida dele ser uma vida boa? E comecei a chegar em casa e questionar meus pais: o que um padre faz? Comecei a perguntar o que ele lê na missa, o que é aquele evangelho. E comecei a me interessar cada vez mais. Mas nunca levei muito a sério essa proposta de seminário, muito menos de ser padre. Mais tarde, uma catequista perguntou se eu não queria participar do grupo de jovens. E eu pensei: olha, não sei se eu quero ficar sábado de tarde rezando, né? E ela insistia, convidava mais algumas vezes, até que certa vez a tia me convidou, a tia do CLJ, do lado da minha mãe. Daí eu não tinha como negar, né? Minha mãe deu aquele empurrãozinho e disse: ele vai. E tá bom, eu fui no encontro e eu acabei gostando bastante do movimento. E acabei participando do grupo. Então, novamente aquela frase do padre começou a repercutir dentro de mim. E eu comecei a me questionar um pouco. Então, em 2017, um seminarista começou a fazer pastoral em Salvador do Sul. E ele me convidou para participar de um encontro vocacional que teria em Bom Princípio. E eu pensei: olha, não sei se eu quero perder um final de semana rezando. E ele continuava insistindo, e eu pensei: olha, eu vou ir para ver como é que é então. Eu fui, e pior que eu acabei gostando do encontro também. E aquilo lá começou a repercutir cada vez mais. Olha, eu gosto da igreja, eu gosto de estar com os jovens, de estar com o movimento desses encontros. E eu comecei a pensar cada vez mais na minha vocação. E bom, se tem um lugar para descobrir a vocação, discernir bem, é o seminário. Então, em 2020, eu entrei no seminário em Bom Princípio e fiz o ensino médio. E então, esse ano eu dei o passo propedêutico aqui para Caxias. Para mim, ao longo do tempo, foi muito marcante também essa questão da vida em comunidade, embora também tendo dado um sim um pouco mais adulto, podemos dizer assim. Eu me identifico bastante com a história do Samuel, a gente conversa bastante sobre isso, mas o que me fez foi essa questão, sabe, das pessoas da comunidade muitas vezes virem para ti e perguntarem: já pensou em ser padre? Esse convite, sabe? Que fez ecoar dentro de mim e com que me propôs a eu dar um passo a mais. O que é ser padre? O que um padre faz? Muitas vezes a gente tem muito uma ideia, mas quando tu vai ver na realidade é algo muito mais bonito e muito mais profundo, sabe? E foi aos poucos assim que eu fui me encantando e decidi esse ano entrar no seminário. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 26 de novembro de 2023. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 26 de novembro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio e também pelas redes sociais. Hoje o tema: vocação, ação ou reação ao chamado de Deus? Nós temos como convidados o padre Luciano Dalmolin e os seminaristas do curso propedêutico aqui da nossa Diocese de Caxias do Sul. E agora eu vou repassar algumas perguntas individualmente a cada um dos nossos seminaristas. Samuel, nos conta um pouquinho como é a rotina do seminário, como é que vocês se organizam, a atividade pastoral, como é que acontece aí a rotina do seminário? Bom, Felipe, no curso propedêutico nós temos uma rotina mais interna, né? A gente ainda não tem os estudos na faculdade, mas temos os estudos no seminário. A gente começa sempre a semana tendo a nossa reunião para organizarmos a programação da semana. Na segunda-feira de manhã, depois aula de música e instrumento, né, de canto e de violão.
E à tarde um momento de trabalho também para organizarmos a nossa casa, né? Fazermos toda a manutenção do pátio, da horta. Na terça-feira pela manhã nós temos a aula de catecismo. Então a gente ao longo do ano vem estudando todo o catecismo. Na terça tarde aula de português. Na quarta-feira de manhã temos estudos diversos, bastante ligados à vocação. Estudamos a Pastores da Bovobis, o itinerário formativo, também antropologia e vocação cristã. Aí na quarta tarde temos um período um pouco mais livre, entre aspas, né? Podemos aproveitar para cortar o cabelo, caso precise comprar alguma coisa, ir na farmácia, ir no mercado, a gente sempre aproveita a quarta tarde. E no primeiro semestre, na quarta noite, nós tivemos aula de comunicação também com a professora Larissa, que vem ajudando bastante a gente também, inclusive, para estarmos aqui nesse momento. Na quinta-feira pela manhã também temos formações diversas, geralmente com os padres, com o padre Leonardo, que é o nosso reitor, com o padre Luciano, ou com algum outro padre que é convidado a dar alguma matéria, algum assunto para a gente. Na quinta-feira à tarde, nós temos a Pastoral da Saúde no Hospital Pompeia, onde a gente, ao longo de todo o ano, vem desempenhando esse trabalho lá, visitando os quartos, especialmente os quartos da ala do SUS, do Hospital Pompeia. Em algum momento também passamos por algumas outras alas do hospital para conhecermos e também podermos levar a palavra de Deus, né, lá. E às 16 horas, a Santa Missa. À noite temos um momento de estudos, leitura e depois adoração ao Santíssimo Sacramento. Na sexta-feira é um pouco mais flexível. Uma vez por mês nós tivemos também a manhã de oração, que a irmã Suzimara nos ajudou, estimulou a gente a rezar, né, e a crescer nessa dimensão também. Em alguma outra sexta-feira pela manhã tivemos a psicóloga que fez as dinâmicas de grupo conosco, vem fazendo ainda ao longo desse ano. E na sexta-tarde, a famosa sexta-tarde é o esporte. Nossa tarde de esportes, que alguma vez a gente acabou trocando por um trabalho ou por ficar dormindo, mas é isso aí. E o final de semana é bastante flexível. A gente tem bastante saídas, conhece as paróquias, conhece a casa e a comunidade de cada um de nós seminaristas. No primeiro domingo sempre fazemos a pastoral junto com a pastoral vocacional aqui no Santuário de Caravaggio, com mate-papo às 10 horas da manhã e a missa às 11, mas nós acabamos ficando durante todo o domingo ajudando aqui no Santuário de Caravaggio e ajudamos também em algum outro encontro com catequizandos, com crismandos, grupos de jovens. Ao longo do ano participamos também de algumas missões, semanas vocacionais também lá em Paraí para a preparação da ordenação do Padre Luciano. Fomos também para a Diocese de Montenegro fazer uma missão, uma semana vocacional na cidade de Harmonia. Então a nossa rotina no propedêutico ela é bastante flexível. Claro que também temos que pensar que precisamos de um tempo para respirar, entender, assimilar tudo isso que vem acontecendo ao longo do ano. Para isso tivemos os retiros também, para termos esse momento de maior intimidade com Deus, né? De oração e preparação também para o próximo ano, que, se tudo der certo, iremos para a etapa da filosofia. Perfeito, Samuel. E aí também, nesse meio de tempo, todos os meses vocês têm a ida para casa, né? Pelo menos um final de semana com ida para casa, né? Isso. Basicamente, todo mês, aí, ao longo do curso propedêutico, a gente consegue ir para casa. Alguma ou outra vez a gente não conseguiu ir, mas geralmente a gente consegue atrelar os feriados, né? Então a gente consegue, por exemplo, passamos a Páscoa esse ano em casa, passamos o feriado de 7 de setembro também com as nossas famílias, e na metade do ano tivemos um período de 15 dias de estágio em uma paróquia, onde passamos também com os padres para conhecer um pouco das diversas realidades que temos na nossa diocese, e depois um período também em casa para curtir um pouco a família, ficar perto dos pais, aqueles que têm irmãos também junto com eles. Ótimo. Dione,
Eu sei que, também por ter sido seminarista, se tem a oração como um pilar muito forte e fundamental no discernimento vocacional. Como é que é a vida de oração, o dia a dia da oração no seminário, e qual o sentido da oração no seminário e na vida do seminarista? Sejam os momentos de liturgia das horas, seja a missa diária, qual é o sentido de tudo isso? Como tu tinha dito antes, a oração possui uma grande importância, porque toda a nossa rotina, todo o nosso dia a dia corre ao redor da oração, na oração. As nossas formações, todas elas é dirigido também para a gente ter esse ápice na Santa Missa. Então, desde quando a gente acorda, inicia-se o dia com a liturgia das horas, com as laudes. Então, é muito bonito essa união, essa comunidade que todo mundo faz, essa oração comunitária, né? E também a gente tem outros momentos mais individuais, no quais a gente faz nossas orações, nossas devoções também. E é muito importante porque é nesses momentos no qual a gente conversa com Deus e também a gente faz nosso discernimento sobre a vontade dele em nossas vidas. A gente apresenta também as nossas fraquezas, os pontos que a gente tem que melhorar também. E a gente trabalha no nosso dia a dia, tanto antes das refeições também, que a gente sempre faz uma oração, até quando a gente vai dormir. Está sempre presente e é muito importante para esse nosso crescimento e discernimento também. Perfeito. Eduardo, vocês, enquanto turma, né, vocês constroem um vínculo, né? Não é pura e simplesmente se aguentar, fazendo um exercício de se aguentar ou de conviver, mas vocês formam também uma unidade. Qual que é o grau de importância de ser uma comunidade de irmãos e não somente serem colegas no seminário? Olha, o grau é muito alto, muito importante essa união, formar comunidade de seminário. Porque como colegas nós estaríamos apenas fazendo alguns momentos juntos, momentos de estudo, trabalho, mas como comunidade de seminário a gente se forma junto. E essa é a grande importância da comunidade no seminário. Porque uma pessoa sozinha ela pode estudar, ela pode entender, ela pode crescer, mas em comunidade fica bem mais fácil crescer e estudar juntos. Por exemplo, a música. Para o Samuel, por exemplo, ele já sabe um pouco mais de música. Então, eu tenho uma dúvida. Eu posso conversar com o Samuel? Como é que faz essa nota? Como é que eu posso melhorar? E, enfim, e também cada um de nós traz uma realidade diferente. Como cada um partilhou antes, cada um veio de uma história, de uma realidade diferente. E estar em comunidade é partilhar essas histórias. E nós, como, quem sabe, padres, mas também leigos, nós vamos encontrar diversas realidades no nosso dia a dia. E nós já aprendemos a conhecer várias realidades. Então, estar em comunidade também é conhecer novas realidades, a realidade de cada um. E também, o principal aspecto, também muito importante, é de ver os potenciais do irmão e conseguir partilhar para ele. Por exemplo, se o irmão tem dificuldade nisso, e talvez ele não percebeu que ele tem essa dificuldade, eu posso chegar nele, cara, eu percebi que tem dificuldade com isso. Se eu puder te ajudar de alguma forma, também se pôr à disposição. E esse é o grande vínculo, a grande importância de ser comunidade e não apenas colegas. Muito bom. Eu acho que essa questão de formação em conjunto que o Eduardo trouxe, agora vai para a pergunta que vai para o Lucas, né? Ser seminarista também é se permitir lapidar pelos formadores, pelas equipes, e também ir se lapidando, seja por meio da oração, da convivência, da correção fraterna, né? Qual a importância, Lucas, que tem os padres, os diretores espirituais, os professores e os psicólogos neste processo de formação? Bom, acho então, como que os colegas falaram, cada dimensão vai trabalhando num aspecto da nossa vida, né? Então, na questão da espiritualidade,
ter a presença dos padres é fundamental, desde o seu testemunho de vida, para conhecermos melhor também a experiência de cada um, como cada um passou pelo processo que nós hoje estamos passando. A presença do formador também, nas conversas que a gente tem, é de extrema importância e o crescimento é extraordinário. A gente pode perceber cada vez mais aonde nós temos que melhorar, e esse também não é ser corrigido, mas sim ir aprendendo com o olhar da outra pessoa que tem sobre nós também. Nosso padre formador tem responsabilidade sobre nós, então ele, na sua visão, no seu olhar, ele vai entender muitas coisas que nós às vezes podemos não entender. Bem como também o acompanhamento psicológico. Temos a psicóloga que nos acompanha, faz trabalhos em comunidade, também individualmente, e isso são momentos que a gente pode crescer muito, aprender muito, e com certeza é extremamente fundamental na nossa vida. Henrique, o Samuel antes ele trouxe já alguns elementos, né, do que faz o propedêutico. Quais são as peculiaridades desse ano, né? Que não é um ano que envolve vocês diretamente no estudo da filosofia, mas envolve vocês em toda a realidade de conhecer a vida da diocese, né? Como funciona o propedêutico? Qual é a função oficial desse ano? Então, uma breve também explicação, primeiramente, do que é o propedêutico. Então, o propedêutico, para um seminário maior, é a primeira etapa de formação, é a primeira etapa formativa do candidato ou do seminário, que ingressa ao seminário, é o propedêutico, que significa iniciação. Nisso, nós temos alguns estudos, como o Samuel já falou, as pastorais, e são internos, ou seja, a gente faz dentro do seminário com alguns professores, alguns padres que vêm dar as aulas também de catecismo, música, e nisso também é uma preparação para os próximos anos que virão, que no caso serão a filosofia e, consequentemente, a teologia. E um fato bem interessante desse ano do propedêutico é um ano que a gente está muito inserido em pastorais também. A gente está com o povo, mas com o povo, não tão numa sala de aula. Então é um ano onde a gente tem convívio com nós mesmos e convívio com toda a comunidade, né? É mais ou menos assim o ano do propedêutico. E vocês, então, têm um cronograma de visita às paróquias, visita às famílias? Como é que funciona isso? Isso. Nós temos também, por exemplo, as visitas às famílias de todos os seminaristas. É marcada uma data para um final de semana do ano e é passado, geralmente, o sábado e o domingo, na família desse seminarista. Nisso também é visitado a paróquia de origem do seminarista, e onde a gente se apresenta, participa da celebração também. Perfeito. E vocês também participam um pouco da vida da diocese, né? Cursos, formações. Esses momentos, como vocês classificam também a importância desses momentos de estar em comunhão com toda a diocese? É muito importante. Como o Dudu falou, a vida comunitária é o que forma a gente. A gente não é formado individualmente, claro que personalizadamente, mas não sozinhos. A gente está inserido dentro de uma realidade, dentro de um povo, dentro de uma diocese. É muito bonito quando a gente vai em uma paróquia e volta um tempo depois e diz: eu estava lá contigo, eu vi, eu escutei você. Isso é muito bonito. E tem também essa preocupação, a gente vê do nosso reitor, do Padre Léo, de nós não vivermos inseridos em uma bolha. A gente sim está sendo preparado no seminário, nós não temos a formação ainda na faculdade, na universidade, mas nós não estamos fechados apenas no seminário, nós estamos estudando no seminário, mas inserido dentro de uma realidade.
Por isso é importante nós estarmos inseridos na vida da diocese, como, por exemplo, esse ano tivemos a graça de participar de 3 ordenações, né? A diaconal e a presbiteral do Luciano, também a ordenação presbiteral do Padre Christian. Estivemos presentes na Romaria de Caravaggio, junto com os outros colegas das outras etapas. Participamos também da Semana Teológica em Caxias do Sul, a formação com o clero, que Dom Armando presidiu. Então, é muito importante estarmos inseridos nessa realidade junto com os demais colegas, com todos os padres da diocese e, consequentemente, com todo o povo. E assim a gente pode dizer que quem não é visto não é lembrado, e por isso que é importante os seminaristas estarem nesses espaços, para que também as comunidades lembrem que são animadoras vocacionais e precisam rezar pelas vocações, precisam se dar conta de que o padre não vem da lua, né? O padre e também uma religiosa, né? Eles vêm do meio do povo. E aí eu volto e faço uma pergunta ao padre Luciano. Quais os passos que a Diocese de Caxias deu nos últimos anos no processo de acompanhamento vocacional dos jovens e adultos? Nós não temos hoje mais o seminário menor, mas temos um acompanhamento personalizado. Como a Diocese vem caminhando ao longo dos últimos anos? Olha, antigamente se tinha uma prática, né, de acolher até crianças, né, no seminário, se ingressava muito cedo. Hoje a gente percebe que esse acompanhamento, né, essa entrada no seminário propriamente dita, ela deve acontecer quando o jovem está um pouco mais amadurecido, né? Mas a gente valoriza ainda aqueles espaços do despertar vocacional, né, que é a família e as comunidades, né? São esses propriamente 2 locais assim onde as vocações brotam. Pensando nas comunidades, tem hoje diferentes campos, né, que se tornam lugar do despertar, como os guris aqui falaram, né, o serviço como coroinhas, ou participando de algum grupo de jovens, ou inseridos em algum serviço, né? Esse é um fator bem determinante para o despertar vocacional. Até o 2º ano do ensino médio, nós oferecemos, enquanto diocese, um espaço para o cultivo vocacional, que são os grupos vocacionais. Eles já acontecem há alguns anos em diferentes regiões pastorais da diocese e são, assim, lugares, né, onde os jovens podem ir cultivando já um pouco da sua resposta vocacional. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, em algumas paróquias da diocese, né, acontecem esses grupos. Feito esse caminho do grupo vocacional, nós oferecemos para quem está no 3º ano do ensino médio ou que já tenha até passado dessa etapa e esteja em alguma experiência profissional e também acadêmica, o ano de acompanhamento chamado Vinde e Vede, né? Que ele é composto por encontros de finais de semana no seminário, de conversas personalizadas, de experiências paroquiais, de retiro e, sobretudo, do convívio no seminário, né, para que o jovem possa experimentar aquilo que seria a realidade própria, né, de ser seminarista, de estar no seminário e também, né, pensar nessa possibilidade de seguir essa vocação. Então, nós valorizamos essas etapas, esses processos prévios à entrada do seminário como lugares, né, para o acompanhamento. Eu acho que se pudéssemos hoje sintetizar a nossa pastoral vocacional da diocese, em uma palavra é justamente essa, é acompanhar. Acompanhar para discernir. E o acompanhar, ele acontece por meio desses espaços, desses momentos, dessas prioridades que a gente procura oferecer para o jovem fazer o seu discernimento vocacional. Muito bom. Eu sigo com o padre Luciano.
que representou esse terceiro ano vocacional do Brasil para a nossa diocese, já que nós hoje, né, neste final de semana, Solenidade de Cristo Rei, nós estamos concluindo o ano vocacional? Olha, o ano vocacional, claro, ele tem assim uma dinâmica bastante, eu diria, provocadora e não tão simples, né? Porque se nós olharmos para o objetivo, né, que foi traçado para esse ano, que é justamente favorecer o despertar vocacional e a cultura vocacional nas comunidades e em todos os ambientes, escola, família, né, é algo bastante ousado, mas é algo que nos fala também de uma realidade que ela precisa novamente se tornar presente, né? Se antigamente isso era mais visível, hoje são outros tempos, né? E se é necessário despertar essa cultura, é de que ela está adormecida ou que ela já talvez esteja apagada, né? Então nós, como diocese, procuramos traçar, né, alguns objetivos para vivermos de uma forma mais prática essa proposta do ano vocacional. E claro, esses objetivos eles não serão encerrados agora no próximo final de semana, porque temos ainda um longo caminho a percorrer, né? Mas eu acredito que muitas sementes foram lançadas, né? E que por meio de diferentes atividades nós procuramos mexer, né? Mexer com os ambientes, com as famílias, com as comunidades, com as escolas, para que pudessem levar para dentro das suas realidades essa reflexão, essa provocação, né? Pensar que cada um é chamado, que cada um tem uma vocação e também deve a descobrir ao longo da vida. Muito bom, Padre Luciano. E agora então eu vou mais uma vez abordar a gurizada sobre o que eles destacam, né? O que vocês destacam como mais importante ao longo de todo esse ano de propedêutico? O que cada um de vocês traz como uma riqueza que percebeu na sua vida e na vida, né, da comunidade, do seminário, nesse ano do propedêutico? Citar apenas um ponto seria bem complicado, porque esse ano a gente aprendeu muita coisa. No início, muitos de nós estavam um pouco com medo ainda, nova realidade, nova rotina, saindo de casa também, mas esse ano nos proporcionou um grande aprofundamento, tanto nas nossas experiências com Deus, na fé, todos esses ensinamentos, a vida de comunidade também, que a gente pôde participar das romarias, de alguns eventos também muito bonitos, muito marcantes com a comunidade, igual o Samuel tinha destacado antes, essa questão de tu ir para a comunidade, criar esses vínculos. Eu te vi tu na romaria aqui em Caravaggio, te encontrei em tal lugar também. Então é muito bonito esses vínculos, sabe? Essa vida de comunidade. Então a espiritualidade também, que a gente vai amadurecendo na fé, dando esse passo no discernimento também, que é fundamental, né? E é tudo muito, muito bom. Embora tenha alguns empecilhos, tem momentos ruins também, mas a gente aprende muito em cada momento. Tanto nas alegrias, assim como nos momentos não tão felizes. Assim como o Johnny falou, então, é difícil destacar apenas um ponto, mas com certeza é um ano de muito aprendizado. Eu, como sou de outra diocese, foi muito interessante ver como vocês trabalham em diversos aspectos, como a animação vocacional, por exemplo, que nem em Montenegro nós ainda temos o seminário menor. Então, se tratam de pequenas diferenças nas nossas dioceses. E para mim foi muito importante, então, conseguir ver como a diocese de vocês, a diocese de Caxias, trabalha muitos aspectos. Eu acho bem interessante também que a gente pode ver muito as realidades de cada comunidade, que ao longo do ano do propedêutico a gente pode conhecer as comunidades, então a gente vê a situação de cada comunidade. Também os estudos são muito importantes,
Mas é difícil, de fato, porque escolher algo que foi mais marcante, porque foi um ano de muita coisa nova e muitos ensinamentos também. Também um momento, acho que marca a todos nós durante a semana, é a nossa pastoral da saúde, aonde a gente pode ver na pele mais o sofrimento das pessoas que se encontram no hospital, hospitalizadas, sobre várias circunstâncias também. A gente visita a ala do SUS, do Hospital Pompeia, em Caxias, então isso marca muito também a nossa semana, poder ver a realidade desse povo que está sofrendo a doença, acompanhar um pouco a família, poder visitar essas pessoas. Eu assino embaixo de tudo que os colegas falaram. É impossível a gente conseguir definir um único ponto para este ano de propedêutico, que é ainda o início da nossa jornada, né, vocacional, mas um ponto que devemos destacar também é termos caminhado juntos nesse ano, também com a Igreja do Brasil, trabalhando o tema da vocação, né, graça e missão, mas para nós eu acho que como comunidade de seminário, um ponto que a gente deve destacar também é quando nós ingressamos no seminário no dia 25 de fevereiro, nós morávamos com o seminarista Luciano Dalmolin. E com o passar do tempo, moramos com o diácono Luciano Dalmolin e hoje moramos com o padre Luciano Dalmolin. Então, acompanhar todo esse processo de perto, com certeza é algo que estimula a nossa vocação, né? Nos faz crescer, nos faz aprender. Como tu mesmo disse, Felipe não cai da lua, é um homem de carne e osso que teve todo o seu processo longo e hoje ele é padre da igreja da nossa diocese. Isso é muito bonito e com certeza nos estimula a continuar e também a buscar essa vocação. Se vocês me permitem, eu destaco que é algo que eu acho que marcou também a vida de vocês e que marcou também, acho que, a vida da nossa diocese como um todo, que foi o envio do padre Marciano também para a missão, para o estudo, esse período de estudos em Pádua. Por quê? Ele era o reitor de vocês, né, morava com vocês, e então foi enviado para também abrir esses horizontes, aprender mais, para depois também se colocar cada vez mais a serviço da igreja. Acho que também esse é um ponto que para a nossa diocese de Caxias do Sul é uma riqueza também. A volta do padre Leonardo Dalosto, que também estava em período de estudos e que volta para trabalhar na nossa diocese. A volta do padre Camilo Pauletti, que estava, né, também na missão em Moçambique, que volta para trabalhar na nossa diocese. Tudo isso vai nos enriquecendo. E agora eu faço... Johnny, vai lá. Eu acho também muito importante enfatizar um costume aqui da região, aqui da Diocese de Caxias, e uma tradição que é muito bonita e é um trabalho de formiguinha, mas que apresenta vários frutos, né, tanto para a gente, assim como quem faz esse trabalho, que são as zeladoras de capelinha, que através dessa costume que passa em casa, reúne as famílias em volta de Nossa Senhora, fazer a oração, terço, muitos testemunhos de pessoas também da diocese, que durante a visita de Nossa Senhora para o templo, puxa o terço, estão ali todos juntos, unidos em família. Então é um momento muito bonito. E também agradecer toda a oração, né? A oração, as moedinhas, que faz com que o trabalho dos padres do seminário mantenha-se de pé. Eu acho muito, muito bonito esse costume, essa tradição aqui de Caxias. Perfeito. Muito bom, Johnny. Bom que tu recordaste. Padre Luciano, então, vocação é ação ou reação ao chamado de Deus? Eu acho, Felipe, que são as duas coisas, né? Quando a gente fala de vocação, nós falamos em chamado e resposta, né? Sempre essas duas dimensões. Temos o chamado de Deus, né? Por meio de instrumentos, que são as pessoas, que são os momentos, mas é a resposta humana, né? Sem a resposta humana não acontece vocação. Então, é algo que parte de Deus,
que bate no coração humano e que exige uma resposta, né? E nós, enquanto também trabalho vocacional da diocese, nós procuramos possibilitar, né, que todos possam se sentir dentro dessa dinâmica, né? Deus não exclui ninguém, Deus chama a todos, e nós estamos aqui como pessoas que querem também ajudar outras pessoas a fazer o seu discernimento, dar a sua resposta ao chamado de Deus. E nós aqui, né, como jovens que estão buscando o seu discernimento ou que já deram o seu sim, nós estamos aqui para testemunhar também a beleza que é entregar a vida, né, a essa missão, e sobretudo testemunhar a alegria que é doar a nossa vida por esta missão, que também o nosso testemunho possa estimular outros jovens a buscar este mesmo caminho de serviço, de entrega e de missão. Afinal, vocação, a escolha vocacional é a escolha da felicidade, né? O caminho que vai nos fazer felizes, mesmo com os desafios do dia a dia, vai nos tornando cada vez mais felizes no encontro com o Cristo, seja na nossa vida cotidiana, seja no irmão, seja nos sacramentos, em toda a vida da nossa igreja. Muito obrigado a vocês, queridos seminaristas da nossa diocese, né, da Diocese de Montenegro, mas que são nossos também, né, porque nós fazemos essa bela troca. Os nossos seminaristas da teologia, né, da configuração, estudam e moram junto com os seminaristas da Diocese de Montenegro, e os propedeutas da Diocese de Montenegro vivem, moram, estudam aqui com os seminaristas de Caxias do Sul. Se sintam também como nossos, né? Vocês são muito importantes, o testemunho de vocês é muito importante na vida das comunidades e na vida de toda a igreja. Padre Luciano, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu sim à igreja também neste momento da tua vida. Tu ainda estás vivendo as primícias, a 8ª da ordenação, então muito obrigado também pelo teu sim. E assim também nós vamos concluindo o 3º ano vocacional do Brasil, não esquecendo de que precisamos continuar rezando pelas vocações, né? Continuamos rezando a oração pelas vocações nas nossas comunidades, a dezena do terço, nas nossas famílias também. Peçamos que o Senhor envie sempre operários, não só padres, nem religiosos, nem religiosas, mas também bons leigos para atuarem na vida da nossa igreja. Até o próximo domingo. Fiquem bem.